Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Jesus. Rapidamente aqui falar sobre os cursos que a casa já iniciou. A gente tem um curso na terça-feira, das 4h30 às 17h30, né? Ou das 4h30 às 5h30. Tem o curso de sábado, né? Do Livro dos Médiuns também. E a gente continua com o curso aos domingos, um curso online das 7 até às 8h30. A gente estuda o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E rapidamente aqui, para a gente iniciar a palestra, eu vou fazer a abertura da rifa, tá bom? Só abaixar um pouquinho aqui, acho que Bom, vou fazer a abertura agora então. A gente sorteou a Rosa dos Desertos, o kit da Boticário e a aplicação do brinco, né, de um brinco ou de um piercing. Aí a pessoa quem escolhe, tá? E a gente agradece já desde, a participação de todos, pelo auxílio. Essa é uma forma que a casa tem, de angariar esses fundos para que a gente possa compor caixa para a gente poder fazer manutenção da casa, pintura, entre outras coisas, e também a gente utiliza no auxílio as obras assistenciais. Então a gente todo mês ali a gente faz o repasse também. Então fica aqui o nosso muito obrigado, tá? Bom, o nome que saiu é Esther. Não sei se alguém já associou aí com o nome que escolheu. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Esther. Esther. Não achei. Vamos de novo. Achei. Tá aqui, ó. Esther. Tá em nome de Juliana. Você? Oh! Parabéns! Então tá aqui, no finalzinho você pode levar para casa, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Lembrando que a gente sempre deixa esses livros aqui na mesa, são livros para doação, tá? Então, às vezes, olhou ali, gostou, quer ler, quer levar para alguém, que conhece, alguém que gostaria do tema, fique à vontade, é um presente da casa para vocês, tá bom? Eu vou convidando a todos para a gente fechar os olhos. E vamos neste momento elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, buscando a figura do nosso amado Mestre, irmão, amigo, companheiro de todas as horas, aquele que nos abraça, que nos acolhe, que nos dá o colo, aquele com quem sempre podemos contar em qualquer momento da nossa vida e que devemos também estar sempre aberto e falar para ele das felicidades, dos acertos da nossa vida. Esse amigo muito querido é o Mestre Jesus. Mestre Jesus, ele esteve aqui conosco, nos trouxe ensinamentos que vamos levar para a eternidade. Jesus sempre esteve ali nos ensinando a amar a todos sem distinção, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensinou até a amar aos nossos inimigos. Muito obrigado, Mestre Jesus, pelos ensinamentos. Vamos agradecer também a Deus, nosso Pai amado. Agradecer pela bênção desta encarnação, pelas nossas provas, pelas dificuldades, que a cada passo, a cada degrau, vão fazendo com que nós possamos nos fortalecer, aprender, agradecer pelos companheiros que dividem conosco a jornada,
aqueles que nos sustentam, que nos dão força. Agradecer aos mentores desta casa, que desde muito cedo estão aqui preparando este ambiente para nos receber, para que cada um de nós aqui possa receber o que é de merecimento, o que é de necessidade, sempre contando com a misericórdia do nosso Pai. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que estão aqui conosco, trazidos pela espiritualidade, para que nesta noite de reflexões, de aprendizado, possamos todos juntos, com essas reflexões, aprender, apreender e colocar em prática na nossa jornada. E vamos ainda pedindo pelos nossos irmãos que, diante de muitas dificuldades, que não conseguiram lidar com as suas provas, que muitas vezes encontram caminhos obscuros para se livrarem das dores, roguemos ainda a Jesus, nosso Pai, que esteja sempre protegendo, iluminando esses nossos irmãos, assim como também os seus familiares, que a espiritualidade esteja cuidando de cada um deles sempre. E vamos ainda pedindo à espiritualidade, a Jesus, ao nosso Pai, que abençoe e envolva a palestrante desta noite, a nossa irmã Rosimar, para que ela consiga aqui passar tudo o que ela, com muito carinho e amor, preparou para passar para nós. E assim, com o pensamento em Jesus, confiantes, cheios de esperança e amor, envolvidos pela espiritualidade, vamos iniciar esta noite de palestra, fazendo a prece que o nosso querido amigo, irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui novamente para mais uma noite de estudos, porque a cada vez que recebemos esse convite caloroso do Diego, nós somos os primeiros a nos envolvermos um pouco mais com essa doutrina abençoada. Nós vamos pesquisar, nós vamos tirar dúvidas e nós somos os primeiros a sermos abençoados por essa oportunidade. E hoje nós vamos ver o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos falar de um dos mandamentos, que é honrai a vosso pai e vossa mãe. E coincidiu que no momento que eu estava estudando, preparando este tema, nós vimos que era também um dia dedicado à família. Em 1994, há 31 anos atrás, a Federação Espírita Brasileira criou a campanha Vamos Valorizar a Família, vamos apertar o laço de família. Já foi aconselhado pela ONU, que vinha buscando esse tema, porque, como nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão lá, eu até anotei porque a mente não grava mais, vocês me desculpem. É a questão 775, que está lá no Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha, a preocupação, né? Isso aí já foi Kardec quem perguntou aos espíritos há mais de 160 anos atrás. E os espíritos responderam uma resposta assim, bem simples, mas muito forte, muito objetiva. Um aumento absurdo do egoísmo. Olha só, é o que nós estamos vendo, né, acontecer na nossa sociedade, nesse núcleo que compõe a nossa sociedade, que são as famílias.
E os espíritos falaram assim, uma recrudescência. Eu achei um termo muito bonito, mas eu falei, eu não conheço, vou pesquisar o que significa recrudescência. É um aumento absurdo, um exagero do egoísmo. Porque quando a pessoa deixa prevalecer nas suas atitudes, no seu convívio, o egoísmo, os laços de família vão se rompendo, né? Então, foi só mesmo para ilustrar aqui para a gente que os laços de família também estão relacionados ao tema da noite, que é honrai vosso pai e vossa mãe. E nesse capítulo, ele subdivide em piedade filial, em quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e parentela corporal e parentela espiritual. E vamos ver também nas instruções dos espíritos a ingratidão dos filhos e os laços de família. Os amigos espirituais nos trouxeram, né, informações muito úteis para nos ajudar já naquela época. Né? Coisas que nós estamos vivendo na atualidade, nós encontramos todas as respostas no Evangelho. Algumas também temos no Livro dos Espíritos, mas esse capítulo 14 do Evangelho, ele, na piedade filial, inicia assim: o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e amor ao próximo, pois que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Como Jesus sabiamente resumiu para a gente, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, se eu não me preocupo comigo, se eu não cuido de mim mesma, como eu vou amar o meu próximo? Jesus sabiamente reduziu, né? Resumiu, fez uma síntese desse mandamento. Porque aquele que honra seu pai, que honra sua mãe, ele se ama. Ele vai amar o seu próximo, ele vai viver de forma caridosa para com todos, né? Então, o termo honrai contém um dever a mais para com os pais, vai muito além, né? Pois a piedade filial, os filhos devem ter com os pais, independente do comportamento dos pais. Porque tem muito filho que fala, mas meu pai não tem paciência comigo, meu pai não me dá carinho. Mas foi através da união do pai e da mãe que aquele filho teve a oportunidade de reencarnar. Isso já basta. Todos nós que aqui estamos, tivemos um pai, tivemos uma mãe. Se não nos acompanharam durante a vida toda, já é uma outra questão. Mas só o fato deles terem permitido que, através da união desses dois seres, nós tivemos a oportunidade de reencarnarmos, já é uma bênção. Eu assisti um vídeo do nosso irmão Divaldo essa semana, que ele fala muito bem isso. Não importa se a mãe não foi aquela mãe carinhosa, não importa se o pai não foi aquele pai presente, nós devemos muito a eles dois, né? Tem que ter respeito e atenção, a submissão e a transigência com os pais, porque envolve ter com eles a mesma forma carinhosa que eles tiveram conosco no início. Por acaso, alguma mãe aqui vendeu o leite materno para o seu bebê? Não. Toda mãe se doa. Divaldo contou nesse vídeo também que a mãe dele engravidou dele aos 42 anos. E o médico falou, olha, há 97 anos atrás, né? Que a mãe do Divaldo estava grávida. E o médico falou para ela, é gravidez de altíssimo risco. Você está disposta a correr esse risco? Ela falou para ele, para eu dar a vida ao meu filho, eu dou a minha vida. Eu vou me doar se preciso for. E não precisou. Ela conseguiu acompanhar o Divaldo por muitos e muitos anos. E ele, nesse vídeo, ele conta que depois que ela retornou à verdadeira vida, ela ainda o acompanhava até semana passada, quando ele retornou ao mundo espiritual.
todo dia, quando ele despertava, ela estava na sua cabeceira. Oi, Di, já fez sua oração hoje? Ele, ai mãe, já fiz tanta palestra, já falei tanto de... Di, faça a sua oração, faça a sua prece. Você teve uma oportunidade de despertar. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Então agradeça, faça a sua prece. Olha o carinho dessa mãe a esse filho, né? Ela o acompanhou por muitos e muitos anos. Não foi até a semana passada em forma física, mas até a semana que ele ainda estava encarnado, ela vinha todos os dias dar bom dia para ele, porque era uma mãe que se doou àquele filho, sabia da missão que ele tinha de trazer para nós, né, para todos que aqui estamos, essas obras maravilhosas, porque foi um missionário, nosso irmão Divaldo, né? Nos deixou uma literatura vastíssima, trabalhando sempre com Jesus, com Kardec e com sua mentora Joana de Ângeles, nos deixaram uma literatura vastíssima. E honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é assisti-lo em todas as necessidades, como fizeram conosco na infância. E Jesus, quando estava retornando de uma certa pregação com seus apóstolos, sentou-se ali junto da multidão e alguém falou para ele: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus fez uma pergunta que todos ficaram assim. Jesus perguntou: mas quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele mesmo já respondeu: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, nosso Pai. Olhem bem, já naquela época, Jesus nos mostrava, já vinha dar pinceladas, né, de forma, como ele sempre usou as parábolas, de forma alegórica, falando que a família ia muito além dos laços de sangue. Jesus já vinha falar aos poucos ali para todos que estavam lá, da família corporal, da família espiritual, que muito mais que Maria que ali estava, que muito mais que os irmãos de laços sanguíneos que ali estavam procurando por ele, todos que ali estavam eram seus irmãos e era sua mãe e sua irmã também. Isso Jesus já começou a colocar para a gente, que nós somos a família universal. E reforçou essa frase, essa pergunta que ele fez, ele reforçou quando ele nos ensinou esta oração que o Diego fez aqui, né? Nos ensinando a nos dirigirmos a Deus como nosso Pai. Um Pai de bondade, de misericórdia, que ama todos os seus filhos, não faz distinção, ama incondicionalmente como Jesus nos exemplificou. Estas palavras que Jesus disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, não podem deixar dúvida, né? Porque Jesus falava muito além dos laços de sangue, ele falava da verdadeira família. E em família tem que ter amor e caridade. É o nosso cadinho de purificação, né? É entre quatro paredes que muitas vezes nós encontramos desafetos de vidas passadas. Mas, infelizmente, amigos nossos se preocupam em buscar saber o que eu fui, o que eu fiz para você em vidas passadas. E perde a oportunidade de focar nesta encarnação, de buscar agora a boa convivência, de buscar agora romper, né, barreiras, aparar as arestas das diferenças. Porque para isso que nós estamos aqui, para progredirmos. Porque Deus nos deu essa oportunidade. E lá no Livro dos Espíritos também tem a questão 774, que foi perguntado assim, eu já vou achar ela aqui. Por que os animais abandonam os filhos, né? Por que os pais também não podem abandonar? E os espíritos responderam, porque tem algo maior.
entre os seres humanos. Tem a responsabilidade de um espírito fazer o outro progredir. Entre a cadeia dos animais, eles vêm ali, a mãe nutre por um certo tempo e logo, logo vai cada filho seguir o seu rumo. Não tem vínculo sagrado. São filhos de Deus também, os animais. Merecem o nosso carinho, merecem o nosso respeito. Mas uma mãe de um animalzinho não tem a mesma responsabilidade que a mãe de um ser humano, né? A mãe do ser humano não pode abandoná-lo. Isso que os espíritos deixaram bem claro, que a família consanguínea tem que respeitar. E no capítulo que fala da piedade filial, nós vamos encontrar muitos filhos que às vezes reclamam dos pais. Ah, mas por que eu vou ser compreensivo? Por que eu vou dar atenção se eu não tive? Nós voltamos no início. Por quê? É seu pai, é sua mãe. Nós encontramos no livro do Richard Simonetti, esse livro aqui, Um Jeito de Ser Feliz, uma explicação muito linda, que Simonetti fala aqui, que quem cobra gratidão é mero vendedor de benefícios. Olha só. Lembra que eu comentei aqui, a mãe não vende o seu leite materno para o bebê. Aquele que espera receber gratidão de tudo que ele fez, ele está vendendo benefícios. E nós não podemos, nós temos que fazer o bem porque é bom, porque nós somos os maiores beneficiados. E Simonetti colocou uma questão assim: o que seria do cristianismo se Jesus, magoado com a ingratidão dos homens, com a multidão que o insultara, com os amigos que o abandonaram, com os discípulos que se acovardaram, recusasse comparecer ao colégio apostólico após a crucificação? O que será que aconteceria se Jesus ali não estivesse? E o que fez diante dos companheiros assombrados com a gloriosa materialização? Revelou-se aborrecido? Criticou que ele foi abandonado na hora da crucificação? Jesus não demonstrou ingratidão, né? Nada disso. Jesus simplesmente saudou-os, desejando-lhes paz, como nos dias venturosos do passado, e retirando-os angustiante mobilismo, sedimentou para sempre em seus corações a disposição de trabalhar pela edificação do reino de Deus. O Mestre demonstrou em inúmeras circunstâncias que o amor persevera. O ingrato acabará defrontando-se com a própria consciência, que lhe imporá irresistíveis impulsos de renovação. Então, nós não devemos nos preocupar. Ah, mas eu ajudei, eu fui boa mãe, eu fui presente, eu dei todo o carinho e agora eu recebo ingratidão? Não. Se você tem a consciência tranquila perante Deus, que tudo que estava ao seu alcance para o progresso daquele espírito foi feito, você deve se manter em paz, deve ter a consciência tranquila que fez o seu melhor. Aquele espírito que não recebeu, que não acolheu todo o ensinamento do bem que você passou, uma hora vai despertar. Porque todos nós temos um juiz que é a nossa própria consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. Uma hora o ingrato vai despertar. Não foi assim que Jesus fez? Cada um daqueles que agiu de uma forma equivocada com Jesus, depois não se arrependeu? Não teve o momento de cair em si e despertar? Poxa, mas o Mestre não ensinou esse comportamento que eu tive. E o arrependimento sincero é o primeiro passo para o progresso, né? Quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós conversamos com o coração aberto com Deus, tudo vai melhorando.
Mas nós temos que deixar de lado o que foi dito aqui no início, o egoísmo. Ah, mas eu fiz tudo certo, eu não errei. Não. Nós temos que parar, olhar para nós mesmos e falar: onde foi que eu errei? O que eu posso fazer melhor amanhã para ser um filho mais grato, para ser um pai presente, para ser uma mãe amorosa? Cada um dentro da sua tarefa, cada um buscando sempre fazer o seu melhor, buscando os exemplos de Jesus. Nós temos a certeza que todos esses ensinamentos irão frutificar em nós. E tem um outro livro do Simonetti que eu trouxe também, que eu gosto muito dos ensinamentos do Simonetti, porque ele tem uma forma leve de nos passar os ensinamentos. Esse livro tem até um título bem divertido, Não Pise na Bola. E ele narra aqui no início do livro que ele foi um jovem muito tímido, que ele acabou errando, acabou fazendo várias coisas, que ele se arrependeu porque ele tinha vergonha de perguntar. Então, ele aproveitou o fato de ter a oportunidade de estar sempre com as mocidades espíritas, de estar sempre conversando com jovens, e ele criou esse livro que ele traz aqui várias dicas para os jovens e para nós também que ainda somos jovens, né? Ele fala sobre os pais caretas, ele fala sobre os pais divorciados, tem questionamento de jovens e as respostas do Simonetti. E tem também o pai alcoólatra. Tem uma pergunta aqui que um jovem questionou Simonetti assim: meu pai é alcoólatra, afundou no vício, perdeu o emprego e o respeito por si mesmo. Estamos numa situação difícil por sua culpa. Já estivemos em boa situação. Parece situações que a gente vive hoje em dia, né? Sobrevivemos com o esforço de 2 irmãos mais velhos. Por mim, o expulsávamos de casa. Olha só, pensamento do filho. Porque o pai perdeu todos os bens materiais por causa do vício do alcoolismo. E o próprio jovem ainda questiona Simonetti assim: e se ele tivesse câncer, certamente você se compadeceria? Procuraria cercá-lo de cuidados? Aí Simonetti respondeu: ele não tem câncer, é apenas um fraco que se deixou dominar pela bebida. Não merece compaixão. Engano seu. Saiba que o alcoolismo é classificado pela medicina como doença grave, problemática, incurável e de difícil controle. Ainda que seja uma doença, não consigo aceitar que um homem forte e decidido como ele, o filho já está falando novamente, tenha se deixado dominar tão intensamente a ponto de destruir sua vida e complicar a nossa. Simonetti falou: Jesus ensinava que não devemos julgar. Você não sabe de suas limitações, de seus problemas íntimos, nem das forças espirituais que assediam. Então, Simonetti estava tentando mostrar para aquele filho que o pai, mesmo com todo o problema, é um filho de Deus, merece o respeito, né? E o jovem perguntou para o Simonetti uma pergunta assim que deixa até sem graça, né? Você está querendo situá-lo como vítima? Olha só. Todo viciado é uma vítima de si mesmo, de suas tendências em princípio, vítima depois dos condicionamentos e de tenebrosas influências espirituais. Porque chega um momento que ele tem aquelas companhias que vão querendo cada vez mais que a pessoa faça uso do vício, seja ele qual for, para que aquelas companhias invisíveis também absorvam, né, aquela química que a pessoa está usando. Então, é isso que Simonetti fala, que nós não podemos julgar.
E o jovem falou: não consigo evitar a revolta quando lembro que passamos por privações. Vivemos uma existência difícil, porque ele torrou todo o patrimônio da família com suas bebedeiras e loucuras decorrentes dela. Olha que situação. E Simonete respondeu para o jovem: ninguém passa por provações imerecidas. Vocês não estariam vinculados a seu pai sem razão ponderável. Cuidado com a revolta. Quando alimentamos, a vida fica intolerável. E tem outros questionamentos aqui. Depois, se alguém quiser o livro, nós podemos emprestar. O livro é muito interessante. Ele fala sobre o divórcio, como que o divórcio afeta determinadas famílias, cria problemas, assim como o alcoolismo, né? Muitos filhos não aceitam, mas é preferível que um casal vá cada um viver a sua vida do que quando acaba o respeito, não tem mais amor, não tem como conviverem juntos, né? Então, cada um sabe das suas particularidades e é o que Simonete falou, cuidado com a revolta. Quando nós nos revoltamos, nós criamos problemas para nós mesmos. Vem a dor de cabeça, vem a úlcera, vem a insônia, vem a ansiedade e tudo que nós estamos vendo hoje em dia, né? Porque nós não sabemos, na maioria das vezes, nós não usamos de empatia. Nós não nos colocamos no lugar do outro e gera uma situação cada vez mais difícil. Agora eu encontrei aqui a resposta exata que os espíritos deram quando eu falei da vida dos animais. Diferente da dos animais, é o destino do homem, porque, então, querendo identificar com estes, há no homem algo mais que a necessidade física, a necessidade de progredir. Os laços sociais ajudam o progresso da família e apertam os sociais. Desta forma, Deus quis que o homem aprendesse a amar como irmãos. Então é por isso que nós vemos, né, essa diferença entre a família dos animais e a família dos homens. Porque nós precisamos conviver uns com os outros. Tem uma frase de Martin Luther King que eu gosto muito, que ele fala assim, que nós aprendemos a voar como pássaros. Até essa madrugada nós tivemos um susto com o pássaro mecânico aí sobrevoando a cidade, né? Nós aprendemos a nadar como peixes, mas ainda não aprendemos a viver como irmãos. Muitos problemas seriam evitados se nós já soubéssemos nos tratar como verdadeiros irmãos, como filhos de Deus. Então, seguindo aqui o nosso roteiro, nós falamos da campanha, né, de 1994 sobre a família. Ficou intitulado, então, o dia 15 de maio, como Dia Internacional da Família. É um dia não só para nós nos prendermos a esse dia, né? Como nós falamos, Dia das Mães é todo dia, né? Nós devemos honrar, respeitar e cuidar bem da mãe todo dia, não só no segundo domingo de maio. Dia dos Pais, a mesma coisa. Acabar com esse rótulo, né, que se buscou, a comercialização de presentes, que até tem agora uma concorrência. Qual data o comércio está vendendo mais? É Natal, é Dia das Mães, é Dia dos Namorados. Não é para isso. Criou-se essa data para nós valorizarmos a família, para nós buscarmos estreitar mais o laço de família, porque nós estamos aqui, cada um com a sua família. Família é tudo igual, tem uma frase que diz, mas a minha é especial. Por que a minha é especial? Porque Deus me confiou. E eu me sinto muito privilegiada, porque nesta vida eu reencarnei com mais 10 irmãos.
E desses 10 irmãos, agora vieram uma porção de sobrinhos. Já tenho sobrinho neto, já tenho sobrinho bisneto. Então, eu sou muito grata a Deus pela oportunidade dessa família enorme que eu tenho. E que muitas vezes, alguns que não conhecem a doutrina, perguntam para mim assim, vai lá no centro, vê como é que está lá. Não, vamos juntos. É a oportunidade de você conhecer a doutrina. A doutrina não está lá para satisfazer a nossa curiosidade. Vamos estudar a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, que nos liberta do egoísmo, que nos busca vivenciar, que nos conduz a vivenciarmos os ensinamentos de Jesus e nos tratarmos como verdadeiros irmãos, como filhos de Deus, filhos de nossa Mãe Santíssima, que foi mãe de Jesus, que no Dia das Mães, com certeza, estava envolvendo com seu manto de amor tantas mãezinhas que estavam chorando, porque está aqui no Evangelho. Santo Agostinho fala para uma das mãezinhas no Evangelho para não chorar, para não se lamentar, aquele filho que foi por caminhos tortuosos, que com certeza um dos dois ali está equivocado, mas a bênção da reencarnação, das vidas sucessivas, há de fazer com que esses laços se estreitem em uma nova oportunidade. Porque se Deus é bom e justo, Deus não castiga, Deus nos dá novas oportunidades. E com a pluralidade das existências, nós vamos encontrar lá no Evangelho, no capítulo, eu anotei aqui, eu vou encontrar o capítulo que eu falei para vocês. Nós vamos encontrar a explicação da pluralidade das existências. E nós, sabendo disso, sabendo das vidas sucessivas, nós não devemos ficar revoltados, nós não devemos ficar nos cobrando. Ah, mas eu não sou a mãe perfeita, mas é a sua melhor versão neste momento. Eu não sou um pai presente, eu não estive tanto com meus filhos como eu gostaria. Olha que bom, já reconheceu, já está a um passo de se melhorar. Porque quando nós reconhecemos que nós estamos agindo de forma equivocada, já é o momento de nos melhorarmos. As informações estão aí, a doutrina espírita com a sua vasta literatura, com essa forma simples e divertida que Richard Simonetti nos deixou, tem muita informação, é só nós buscarmos e nós veremos que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Amigos queridos da espiritualidade maior estão sempre conosco, estão nos intuindo, nos amparando para nós buscarmos amanhã sermos bem melhores do que fomos hoje. Honrarmos o nosso pai, honrarmos a nossa mãe com o trabalho no bem, com a paciência, com a tolerância, com o carinho. É isso que nossos pais esperam, essa compreensão, porque muitas vezes, hoje em dia é mais fácil. Ah, não tenho tempo para cuidar do meu pai, está muito idoso, vou colocar num abrigo. Quando der, eu vou lá visitar. Olha o exemplo que nós estamos dando. Nossos filhos menores, nossos netos estão vendo. E é isso que nós estamos plantando, com certeza nós vamos colher. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que nós tenhamos essa responsabilidade de honrar nosso pai e nossa mãe com todo o carinho que pudermos. Honrarmos com o trabalho no bem, honrarmos com a solidariedade, com a fraternidade. Pois é isso que nós viemos aqui fazer nesta encarnação. Todos nós que já temos um pouquinho do estudo da doutrina espírita, temos essa responsabilidade. Então, meus irmãos, eu agradeço o carinho e a paciência de vocês em estarem aqui nessa noite. Eu trouxe um vídeo para nós assistirmos juntos sobre a campanha da FEB sobre os laços de família. É um vídeo muito atual que nos mostra o que nós podemos fazer para vivermos melhor com a nossa família e com a família universal, que é um presente de Deus para todos nós.
Muito obrigada, meus irmãos. Boa noite. Pessoas sofrem por não ter ninguém do seu lado. Quantos casais se perdem no vazio por estarem separados e deixam-se levar nos exatinhos e sentem falta do amor. Olham pra si e veem que estão sofrendo, não sabem como suportar a dor. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite um momento de esclarecimento, no futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite um momento de esclarecimento, no futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. Nós vamos agradecendo a Rosimar esse momento tão delicioso que nos ofereceu, chamando a atenção de todos nós que temos família e às vezes não valorizamos, não é? E esse é de primordial importância, porque ali é que começa tudo, no lar e na família. E agradecer a Deus
pelos nossos antepassados que abriram o caminho para que nós pudéssemos estar aqui hoje, todos aqueles que nos antecederam, mas que faz parte da nossa vida, sempre agradecer aos antepassados, mesmo que não tenhamos conhecido. E agradecer os pais, os irmãos, os primos, agradecer tudo. Porque se nós estamos naquele núcleo, que tem alguma coisa para acertar ali dentro, não é? Agradecer muito a Rosimar, foi maravilhoso, tocou fundo o nosso coração, coisas que ela citou aqui, eu passei por aquelas coisas, não é fácil, mas sempre coloquei o coração na frente. E tudo que eu podia fazer pelos dois, eu fiz. Então, esse é um momento de agradecer muito a oportunidade de poder ser útil, de ajudar, de fazer alguma coisa para aqueles que me colocaram no mundo. Não importa se foi bom ou se não foi, né? Mas me deram a oportunidade de eu poder estar aqui hoje. Então, agradecer imensamente. E vamos agradecendo a espiritualidade amiga, os mentores espirituais desta casa, que prepararam todo esse ambiente para nos acolher nessa noite. Quando chegamos aqui, esse trabalho já estava preparado, tudo organizado. E as formiguinhas chegaram e fizeram só o pouquinho que devia fazer. E é com muita gratidão a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, aos mentores amigos, à espiritualidade maior, que zelam por nós, que cuidam de todos nós. Agradecer essa infinidade de informações que a doutrina espírita nos traz. É excepcional, é espetacular. Nosso querido Divaldo, que retornou à pátria espiritual, que tivemos a honra de conhecê-lo há muitos anos atrás. Richard Simonetti, por 3 vezes, também tivemos contato, uma pessoa maravilhosa. Então nós temos que agradecer tudo isso que chega em nossas mãos através desses mensageiros. E pedindo a Deus que abençoe esse nosso momento, que possamos encerrar essa primeira parte com muito carinho, com muito amor e com muita gratidão por tudo que ouvimos, por tudo que estamos aprendendo. Que a gente possa aproveitar o melhor possível de cada ensinamento, de cada semana. E pedir a bênção de Deus e de Jesus, dos mentores amigos, para a segunda parte do nosso trabalho. Que cada um de nós possa receber tudo aquilo que veio em busca, tudo que for necessário para o nosso equilíbrio e serenidade e para nos fortalecer diante da jornada e dos momentos difíceis e dos desafios que temos que enfrentar. Então aqui nós buscamos essa força e com certeza recebemos. Lá fora nós vamos perceber se vamos colocar em prática ou não, se nós entendemos a lição ou não. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Que tenhamos um final de semana abençoado no nosso lar, com a nossa família. E agradecer muito a Deus, o nosso Pai poderoso, que nos permite estar aqui nesse planetinha azul para continuar a nossa evolução. Passando tudo que tiver de direito e que for necessário, mas agradecendo sempre. Tanto as coisas boas como as não tão boas e aquelas que a gente não gosta, vamos agradecer? Sim, porque faz parte da nossa existência. Aqui na Terra não tem nenhuma vítima. Todos nós somos algozes nossos mesmos, colhendo o nosso passado delituoso. E é com muita gratidão, Pai, que encerramos essa primeira parte da nossa tarefa. Mais uma vez agradecendo a nossa querida Rosimar, que ela seja sempre bem-vinda nesta casa e bem-vinda no nosso coração, por tudo que ela se propõe a trazer de melhor para nós. E assim encerramos esse encontro de amor, de luz, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, trabalhadores de Deus, de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Pai de infinita bondade e misericórdia, que nos criou para um mundo melhor, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Que assim seja.
E assim será, graças a Deus.